Muito boa tarde, bem-vindos ao Palpiteiro. Essa é a resenha de A Tríade, um dos melhores livros de fantasia sombria, de fantasia nacional que eu já li nos últimos anos. Acho que esse sorriso indisfarçável aqui acaba denunciando que eu vou falar de um dos meus livros, talvez o meu livro favorito dos últimos anos, um dos finais mais bonitos que eu já tive o prazer de ler. Vamos lá então. Quem são os autores? Isso, os autores no plural. Cláudio Brites, Carlos Andrade, Kizzy Isates e Otávio Cariello. 4 sujeitos que escrevem muito bem se juntaram para contar uma história sombria, sofrida e com um final altissimamente inspirador. Aqueles que compartilham o mesmo ideal de vida que eu provavelmente vão se emocionar muito, tanto quanto eu me emocionei. Então vamos lá, sobre o que fala essa história. A Tríade, que dá nome ao livro, é composta por um anjo, um templário e um vampiro. É isso mesmo. A história já se assume como sobrenatural desde o começo, mas não dá grandes pulos. Aqui, assim como no Game of Thrones, dificilmente vão ser vistos dragões, espadas de fogo ou qualquer tipo de excesso da fantasia medieval, pelo menos até o fim. A história toda é narrada de forma muito sutil e o sobrenatural ele é meramente insinuado, ele é meramente sugerido até o momento em que as coisas explodem. Como essa história é contada? Um diálogo entre 2 personagens narra a história da Tríade. Suas vidas, pós-vidas e pós-mortes começaram a se encontrar ligadas pelo Santo Graal. E aqui o Santo Graal não é uma metáfora, é o cálice, é o fio condutor da história. Como é uma história que fala muito sobre Deus, igreja, os autores parecem ter aproveitado para fazerem as suas próprias críticas à igreja e, frequentemente, o livro deixa transparecer que os personagens mais espirituosos, mais inteligentes são aqueles que têm alguma crítica à fé católica. Quando o templário faz amizade com o muçulmano sempre tem uma visão de mundo um pouco mais evoluída do que ele. Enquanto o templário católico parece um pouco perdido nos dogmas da igreja, o muçulmano parece mais espiritualizado, parece ter uma visão mais humana e enxergar além dos dogmas e ver o verdadeiro bem, o verdadeiro amor de Deus. Não é uma visão que me agrada muito e devo dizer que não é das mais originais. Boa parte dos livros de fantasia ou dos filmes que fantasiam a Europa medieval costumam mostrar a igreja como ignorante, enquanto outras religiões parecem, digamos, mais nobres ou elevadas. Pode ser aqui uma influência do livro que eu acredito que mais influenciou essa obra, que é o Retrato de Dorian Gray. Se algum dos 4 autores me disser que nunca ouviu falar de Oscar Wilde, eu posso dizer que duvido um pouquinho dele. A história é contada, 2 personagens que dialogam entre si e um deles conta a história da Tríade. O que acontece? Esses 2 responsáveis por contar a história reproduzem em muito os 2 protagonistas do Dorian Gray. Enquanto um conta a história de forma mais enigmática, em um tom professoral, o seu ouvinte parece ali um pouco hipnotizado e faz perguntas até um pouco inocentes. Em alguns momentos essa narrativa fica um pouco exagerada. O narrador parece inteligente e espertinho demais e o seu ouvinte bobinho demais. Pode ter sido a vontade dos autores de emular aquela atmosfera do Dorian Gray, inclusive com beijos trocados no rosto, um olhar de admiração, uma certa tensão homoerótica ali entre os 2, também sugerida e jamais explicitada. Mas pra mim é um mero detalhe. E aqui a gente tem que falar dos problemas do livro. No, God, please, no! No! Como eu tô falando de um dos meus preferidos, já lido e relido algumas vezes, eu infelizmente tenho propriedade para falar. Esse é um livro que sofreu de problemas graves de pós-produção e de revisão. Só apontar aqui alguns dos erros mais grotescos que eu vi. Remexer com CH, decapitar sem I, sai decapitar, e aquecer nas primeiras páginas, que eu acredito que tenha sido trocado, deveria ser trocado por aquecer, no sentido de concordar. Seria um problema de formação dos autores? Não, porque entre eles tem um doutor em língua portuguesa, inclusive. O texto é muitíssimo bem escrito. Sabe aquele assunto que eu sempre pego no pé? Há muito, havia muito? Pois é, eles acertam aqui. São pessoas que escrevem bem. Talvez a confusão gerada pela mistura dos 4 textos ou pelo encadeamento dos 4 textos
tenha causado esse problema. Outros revisores e outros críticos já sentaram um pau nessa revisão também. Torço muito para que no futuro esse livro receba uma reedição à sua altura. E voltando ao fato de serem 4 autores, todas as transições são feitas de forma muito sutil. Os períodos se encaixam sem que você saiba exatamente qual autor vai redigir. Tem um errinho de pós-produção aí que acabou me cansando um pouco. Como o livro se passa em épocas e tempos diferentes, existem passagens, existem transições. E muitas vezes não tem aquela bolinha, ou mesmo uma separação de espaço para indicar que o tempo ou o espaço mudaram. O leitor pode ficar um pouco confuso. Essa parece ter sido a intenção dos autores em alguns momentos. Ao mesmo tempo em que ele conduz o leitor pela mão, como uma espécie de voice-over, que todo mundo sabe o que é aquele recurso do Tropa de Elite, em que a voz do Capitão Nascimento narra o que está acontecendo na tela, e também do Narcos, em que a voz dos policiais se sobrepõe à imagem da tela. Voz por cima, voice-over. Eu não me incomodo com voice-over da mesma forma que eu não me incomodo em ser conduzido pela mão, como os autores fazem mais de uma vez nesse livro. A narrativa é interrompida para que os dois personagens que contam a história discutam e façam apontamentos. Alguns críticos mais exigentes do que esse palpiteiro que vos fala podem criticar que não pega bem levar o personagem pela mão. E esse é um cacuete que vai até o fim do livro. Chegamos então ao fim do livro, talvez um dos mais bonitos que eu já tenha visto. Meu sorriso volta agora porque é difícil falar dessas últimas 10 páginas sem me empolgar. A narrativa, que era muito sóbria, sombria e contida, parece trocar de mãos, parece trocar de chip nesse fim, e descamba para uma batalha épica em que um dos personagens da tríade, uma das personagens da tríade, resolve destruir a própria existência e os outros dois, sem poder algum, precisam detê-lo. Essa é uma batalha épica em que os dois são levados ao limite da sua força, da sua resistência e também da sua fé. Essa eu faço questão, embora não vá spoiler, de botar aqui. Cristo, permita que eu lute mais uma vez antes de ver os Campos Verdes. Guie-me em minha última e maior batalha, e por tudo que há de mais sagrado, não me leve antes da vitória. No final, lindíssimo, contrasta muito com a narrativa contida nos primeiros momentos do livro, com certeza um dos melhores e mais inspiradores finais que eu já li. Mais uma vez, faço aqui os meus votos de que esse livro tenha uma segunda, uma terceira, uma quarta edição, infinitas edições, à altura da magnitude e da beleza dessa história. Meus agradecimentos aos 4 autores, fica aqui a minha recomendação. Para que esse livro seja usado em idade escolar, infelizmente vai ter que ser acompanhado de perto, para que o leitor jovem não saia reproduzindo os vários erros de ortografia. Mas para mim é uma coisa muito pequena. E devido ao acompanhamento, com certeza a gente está falando de uma das obras mais bonitas dos últimos anos. Leonel Caldela e Rafael Dracon, que se cuidem. Esse veio para competir de perto com vocês. Os outros grandes que se preparem, porque tem uma obra maravilhosa para competir aí. Espero muito que ela fique famosa. Grande abraço a todos vocês e até o próximo palpite.